então, você enxerga que teve evoluções. Você consegue identificar isso? Que tipo de evoluções a gente tem? Eu escuto bastante gente conversando, tem gente que acha que muito, muito pouco. Assisto, né, algumas coisas, leio algumas coisas, que a mulher ainda tem um esforço muito grande para chegar nessa posição de média gerência, né? Muito grande. Até eu ia te perguntar, se das 42 que você entrevistou, tinha negra? Não. Você sabe que naquela época, olha que interessante o teu ponto. Na época lá de 2012, a gente ainda falava muito pouco deste tema do que a gente chama da interseccionalidade. Sim. Né? Então, eu entrevistei mulheres brancas. Que complica brancas, muito mais a vida da mulher, né? Muito. Eu falei com mulheres brancas, por isso que eu falo, tem um recorte aqui, que Sim. se a gente for olhar, muito específico. Sim. Né? Mulheres brancas, de classe média alta, né? Residindo em São Paulo, praticamente todas elas, me recordo, em São Paulo. Então, você está falando com uma pequena parcela dessa população. E, na época, a gente ainda não falava tanto hoje como você vai falar desses cruzamentos entre, né, a questão de raça, a questão de classe social. A gente sabe que hoje, por dados recentes do IBGE, falam que quase 40%, os lares brasileiros, quase 40%, na verdade, 48% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. E a maioria desses 40% é negra, é mulher negra. Nós estamos falando de mulheres, né, que estão ali para poder sustentar os seus filhos. Sim. Né? Sim. A gente tem, por exemplo, o rol de empreendedorismo no Brasil, e você tem hoje vários grupos que fomentam as questões do empreendedorismo feminino, né? 60%, são um pouco mais de 50 milhões, até de um dado que eu trouxe, porque eu acho que é interessante a gente olhar. Claro, pode 52 milhões de empreendedores no Brasil, sendo que um pouco mais de 60% disso são mulheres à frente desses negócios, que estão buscando, né, trazer sustento para sua casa. Né? Agora, o que evoluiu, quando você me pergunta? Né? O que veio de lá para cá? Se a gente olhar dentro do contexto das empresas, a gente tem algumas evoluções em termos de percentuais que melhoraram, né, no sentido da participação feminina em algumas frentes. Então, por exemplo, se a gente olha para as frentes de mulheres na liderança, por exemplo, de diretoria, a gente saltou de um patamar de 7%, a gente já chegou em 2 dígitos, 12%. Mas, às vezes, essas pesquisas também trazem números diferentes. Né? Participação de mulheres em conselho também saiu de um dígito aí de 7% alguns anos atrás, para hoje também em torno de 16%. Então, você começa a ver as mulheres ocupando mais espaços que antes eram muito exclusivos, vamos colocar assim, dos homens. Mas as mudanças são muito lentas. Né? Por quê? Porque tem um contexto também histórico do tempo de ingresso dessas mulheres no mercado de trabalho. Então, a mulher chega no mercado de trabalho depois dos homens, né? Muito. Então, como é que isso acontece? Na verdade, a grande entrada da mulher no mercado de trabalho aconteceu após a década de 70. E ali tem alguns fatores importantes históricos para serem tratados. Né? A gente tem, obviamente, um movimento feminista que buscou muito trazer a igualdade entre mulheres e homens. Então, não é mulheres contra homens. Eu sempre gosto de reforçar isso, porque eu gosto disso não também. é uma questão de falar a mulher tem que estar lutando contra o homem. Não. As mulheres estão em busca de condições que a gente chama equânimes na sociedade, na política. Por exemplo, um pouco mais da metade da população brasileira é composta por mulheres. Mas você sabia, Vivi, que só 15% das mulheres, dentro das bancadas, né, da questão da arena política, 15% somente são mulheres. Mas, Ana, será que também não tem uma questão de interesse, de se identificar com o espaço? Não sei, estou te perguntando. Claro. Por exemplo, se você olhar um hospital, a maioria, as enfermeiras, tem muito mais enfermeira do que enfermeiro, porque gosta mais e tem essa coisa do cuidado e tudo. Sim. Então, e vejo em outros ambientes que também tem mais mulheres, tem alguns mais característicos. Mas tem as mulheres que querem migrar. Mas talvez a política, não sei se é um caso desses, não sei, nunca... Porque 15% de mulheres é muito, muito pouco. Sendo que a gente que está elegendo, por que a gente não está elegendo mulher? Pois é, verdade. Eu acho que aqui o cuidado que a gente tem que tomar, Vivi, quando a gente fala dessas frentes de igualdade, eu gosto de reforçar que, assim, oportunidades iguais. Então, não quer dizer que eu preciso... Quer dizer, teoricamente, se eu tenho uma população que, em sua maioria, é de mulheres, eu também gostaria que a representatividade política fosse... percentualmente semelhante para poder ter alguém que pode estar falando em prol
de interesses mais específicos das mulheres. Sim, certo? com certeza. Né? E se a gente trocar mulher por qualquer outro grupo, a gente também está falando da mesma coisa. O fato o fato de a gente estar buscando o que a gente fala da igualdade é mais a igualdade de oportunidades, ou seja, se a mulher quiser ingressar na política, perfeito, ela deveria ter as mesmas condições que um homem. Ela não deveria ser preterida. Não estou dizendo que ela seja preterida, sim, tá? Okay. Mas a gente pode levar essa fala também para o ambiente das organizações. Se eu tenho uma mulher que quer crescer na carreira, e não necessariamente todas as mulheres têm essa trajetória de carreira linear como os homens, eu já volto para esse ponto aqui para tratar com você, porque eu acho que é uma discussão interessante. Se eu tenho uma mulher que tem interesse em crescer na carreira e galgar postos mais altos, a pergunta que a gente tem que se fazer para as empresas que aí estão é o seguinte: a sua empresa dá condições iguais nesta escalada? Porque nós temos talentos de seres humanos, de homens e mulheres. Sim. Quer dizer, se eu tenho uma mulher que está lá buscando também crescer nessa carreira, junto com um homem, eles têm as mesmas condições para tal. Eu acho que, no fim, essa provocação é que deve estar na nossa mente quando a gente está falando de igualdade. Para mim, a gente tem que trazer oportunidades iguais, oportunidades de escolha para a mulher. Então, se a mulher quer ser engenheira, vamos pegar os grandes estereótipos, né? E não enfermeira, ela também tem que ter acesso a esse mercado de trabalho. E o mercado tem que estar mais aberto, talvez, para receber, porque é muito mais comum, mais frequente que venham meninos da engenharia. Porque lá no passado, quando a gente fala das mulheres irem fazendo cursos superiores e tudo mais, você já tem lá no passado, inclusive se a gente remontar lá, Revolução Industrial, você já tinha profissões mais associadas à mulher e outras profissões mais associadas aos homens. Até pela força física, né? Mas eu tive uma vez uma oportunidade de estar fazendo um trabalho para uma empresa que era no setor de engenharia e aí tinha algum tipo de maquinário lá que precisava ser manipulado, precisava ser mexido, enfim, movimentado pelo profissional que ali estava, né? E aí alguém, eu lembro, não vou lembrar do detalhe agora, mas a mensagem importante que ficou era de que tinha um maquinário que era muito pesado e geralmente o homem ele tem mais força física. Nós estamos falando de um contexto de biologia. É claro. Né? Mas aí, ao invés de falar, não, para esta função eu preciso botar um homem para ele ter mais força, era o contrário que falaram lá, né? Olha, não, eu preciso criar mecanismos que qualquer pessoa possa fazer isso. E aí, é sobre isso que a gente está falando. É sobre isso. Né? Mas também não é para a gente ser chato, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que ter espaços de escolhas que sejam legítimas. Então, se a gente voltar na questão das profissões, a gente tinha lá atrás os homens se dedicando, por exemplo, à marcenaria, né, ao trabalho na indústria, apesar que teve uma mão de obra feminina que foi para a indústria, no início, inclusive, de industrialização no Brasil, de maneira muito forte. E aí precisaram vir muitas legislações até para regulamentar as horas extras, a licença maternidade, né, até o assédio sexual em espaços de trabalho. Então, precisou ter uma regulamentação para também criar uma ordem, digamos assim, num espaço que não necessariamente era um espaço que havia sido, podemos até colocar entre aspas, assim, concebido por mulheres. Então, você tem profissões que ao longo da história tiveram mais mulheres que se engajaram. Então, você pegou o exemplo, por exemplo, da enfermeira, do curso de enfermagem, que você tem muitas mulheres, e talvez menos, né? Não sei hoje quais são os percentuais de um curso de medicina. Sei. Mas, por exemplo, se você pega hoje o curso de advocacia, mais da metade dos formandos são mulheres. Sim. Então, se você pega escritório de advocacia ou a profissão do advogado no Brasil, se você não considerar esse contingente de profissionais que está entrando no mercado de trabalho, sabendo que a maioria é mulher, e, de repente, considerar particularidades dessa discussão, como é que você faz para aproveitar melhor este talento? Como é que você faz se a tua empresa não abraça espaços de carreira, que aí a gente pode pegar o gancho que eu tinha comentado com você, que a mulher, as carreiras, Vivi, acabaram sendo construídas, né, dentro das empresas, dentro de uma trajetória, que eu posso chamar aqui, masculina, estou usando uma palavra até estereotipada, mas porque são trajetórias lineares. Certo? Então, você entra na carreira, né? Hoje menos, porque a gente tem já hoje um espaço muito mais, digamos, fluido de carreiras. Depois da pandemia, inclusive, né? A gente hoje trabalha de qualquer lugar. Eu tenho menos hierarquização, mas isso também não é regra para tudo. Okay. Né? Eu acho que a gente tem um espaço hoje mais fluido, digamos assim. Mas a carreira veio sendo construída de uma maneira linear. Você vai lá e você vai subindo na carreira, né? De forma ambiciosa. Para homens, né? Pois é. Para homens. Se a gente precisa colocar esse viés aqui para homens.